Minha gente, hoje o desafio é valendo R$100. Você já peidou, manhã? Eu não, foi tu. Você tá fedendo? É doido? Tá só CC. Credo. Pedro de sublina. Tu fedendo. Credo. Eu não tô nada de fedendo, é só que tá fedendo. Eu não tô te levando agora ali. Você tá fedendo, credo. É tu. Tira a graça comigo, eu não sou. Tá brincadeira, doida. Viu? Não Peraí, precisa peraí. comigo, viu? Credo. Não é eu não, é tu. Tô nada de fedendo. É tu. Será que não? O bolo que a senhora comprou? Não Será sei que como não? é da agora, hein, é bom. Bora ver se não é o bolo. Sei. Rapaz, eu acho que é a senhora que tá fedendo. Bora ver se não é o bolo. Eu duvido que sou eu. Bora ver se não é o bolo. Não é o bolo que a senhora comprou, tá É o outro, azedo. tá azedo. Cheira aí o bolo. É Cheira o tu. bolo pra senhora ver, cheira. Ei. Cheira o bolo pra senhora ver. Cheira o bolo pra senhora ver. Cheira o